Hello everyone, welcome to my channel. Então, para quem está aqui pela primeira vez, o meu nome é Leonora Cunha, eu sou professora de inglês e orientadora pedagógica na área da língua inglesa. Sou criadora do projeto Falar Inglês Sem Medo e do curso de inglês Today and Tomorrow. E para hoje, para nossas aulas aqui no YouTube, eu achei legal a gente trabalhar um pouco dos filmes que concorreram ao Oscar. Eu amo cinema. What about you? I love movies. Então, vamos aproveitar um pouquinho para aprender um pouco de vocabulário, pronúncia, algumas coisas sobre a língua inglesa. E para começar, dê o seu like, compartilhe com quem gosta bastante de cinema. E inscreva-se porque nós temos essa aula e mais a outra sobre filmes que foram indicados ao Oscar, os nominees, aqueles que foram indicados. E também, claro, o vencedor. Let's start. And the Oscar goes to... Para quem será que o Oscar vai? Goes to. And the Oscar goes to Coda. Coda is the winner, o vencedor, the winner. Ok. What kind of movie is Coda? It's a heartwarming comedy drama. Heartwarming comedy drama. Então, é um drama, comédia, de aquecer o coração. It's lovely. É adorável, um filme adorável. Então, heartwarming. What kind of movies do you like? Ok? And what does it mean? O que é que significa coda? What does it mean? Quando eu vi a primeira vez, achei estranho, mas vamos ver. CODA is an acronym for Child of Deaf Adults. Então, é um acrônimo, que é um acrônimo, uma palavra formada pelas iniciais das palavras que têm o seu significado. Então, CODA is Child of Deaf Adults, ok? Então, é o filho que tem os pais surdos, deaf, surdos. E vamos ver do que se trata esse filme. Aqui nós temos uma pequena review, uma pequena frase sobre o filme. Eu vou ler e para que você depois possa praticar a pronúncia. E aqui as fotos, né, das pessoas, Ruby, Dakota, and her family, Ruby and her deaf family. Attention, listen, listen. A tight-knit deaf family in a New England fishing village contends with change when 17-year-old Ruby, a child of deaf adults, Coda, is encouraged to pursue her love of music and embark on a path of her own. Vamos ver o que quer dizer isso? Depois você pode escutar para treinar. A tight-knit deaf family. Então, vamos falar desta family aqui. A family de quem? Da Ruby, que é a Coda. Que tipo de família a Coda tinha, a Ruby? A tight-knit deaf family. Tight-knit, muito unida. Knit é tricô e tight é bem apertado. Então, um tricô bem apertado, uma família unida, muito unida. A tight-knit family. Deaf, eles também eram surdos. A tight-knit deaf family. E na New England Fishing Village. Então, onde eles moravam? Eles moravam na região de New England, é uma região grande nos Estados Unidos, numa vila de pescadores. Fishing. Fish é peixe, fishing é a pesca. Então, numa vila de pescadores. Então, essa família que morava numa vila de pescadores e na New England Fishing Village contends with change. Estava lutando contra uma mudança. Contends with change. Estava lutando, enfrentando a mudança. Que mudança? Então, aqui nós temos o verbo enfrentar, lutar.
lutar com isso, né? Ter uma dificuldade, contends with, sempre combinando. Aqui a gente chama collocation, é uma combinação de uma palavra com outra. Então, toda vez que a gente usa contends, a gente vai usar o with. Por exemplo, contends with a disease. Luta contra uma doença, está batalhando, enfrentando uma doença. Contends with a disease, ok? Então, eles estavam lutando e enfrentando o quê? When 17-year-old Ruby, quando essa mudança ocorreu, quando a Ruby, ela tinha uma característica, ela tem, né, no caso no filme, 17 anos. Ruby is 17-year-old. Então, em vez de eu dizer Ruby is 17-year-old, eu posso usar como adjetivo. When 17-year-old Ruby, então a Ruby de 17 anos. Outro adjetivo, a child of deaf adults Colda. Então, aqui eles colocaram de uma outra forma. Ela era a Colda. Is encouraged to pursue her love of music and embark on a path of her own. Então, a Colda, a Ruby, é encorajada. Is encouraged. Veja que lembra o português, né? É quase um cognato. Não é idêntica à escrita, mas a gente, lendo isso aqui, a gente vê que é encorajada. Ela é encorajada. Is encouraged to pursue her love of music. A perseguir, pursue, o amor dela pela música. E embarcar, embarque on, outra palavra parecida com o português, embarque on a path of her own, num caminho dela própria, no seu próprio caminho. A path é um caminho, uma estrada, um caminho. A path of her own, dela própria, no seu próprio caminho. Embarque on é outra collocation. Embarque combina sempre com on. Não pode ser embarque with, embarque at, embarque in. É sempre embarque on, ok? Então, uma família unida numa vila de pescadores de Nova Inglaterra, que é uma região dos Estados Unidos, luta, enfrenta a mudança, quando a Ruby, de 17 anos, uma Colda, que é uma filha de adultos surdos, é encorajada a perseguir o seu amor pela música e embarcar no seu próprio caminho. Esse é o filme. And number 2, The Power of the Dog. O ataque dos cães em português. Então vamos ver. De que trata esse filme? What kind of movie? It's a western drama. Então é um filme de oeste, de faroeste, né? Mais ou menos. Então é western drama. Aqui eu coloquei uma dica, tip, que tem a ver com o filme, mas você tem que assistir o filme inteiro para compreender. Veja bem. Psalm 22, verse 21. Deliver me from the sword, my precious life from the power of the dog. Esse salmo explica o nome do filme, ok? Atenção, não vou dar muita dica. O salmo explica o nome do filme. Psalm 22, Salmo 22, verse 21. Deliver me, livra-me. From the sword, livra-me da espada, sword, espada. My precious life, a minha vida preciosa, from the power of the dog, da força do cão, da fúria do cão. Nos tempos bíblicos, nos tempos que os salmos foram escritos, o cão, cão significava os inimigos, o inimigo ou os inimigos, ok? Vou deixar em suspense, assista o filme para descobrir. E vamos ver um pouco da review, a frase sobre o filme que vai nos dizer alguma coisa. Attention, please. In 1920s Montana, sarcastic rancher Phil Burbank inspires fear and awe when his kindly brother brings home a new wife and her teenage son,
who is taunted mercilessly by Theo because of his gentleness and intellect. Então, depois escute e repita para praticar um pouco, ver a pronúncia das palavras. Vamos ver o significado, aprender alguma coisa com essa review. In 1920s Montana, então na Montana dos anos 1920, quando se tem um ano e um Szinho, significa os anos, né? Aquela década de 20. Montana é um estado dos Estados Unidos, lá no norte e no oeste para o norte, né? Por isso que é Western Montana. Lá tem os rancheiros, né? Os boiadeiros, aqueles donos daqueles ranchos, né? Olha aqui, que coisa linda. A filmagem, como é que eu diria, a fotografia do filme é maravilhosa. Sarcastic Rancher Phil Burbank. Então, o Phil Burbank era o rancheiro e ele era sarcástico. Não era muito a nice person. Sarcastic Rancher Phil Burbank. O que é que ele fazia? Inspires fear and awe. Ele inspirava medo e temor. Fear and awe. When his kindly brother, em quem ele inspirava medo e temor? Olha só. Quando o seu irmão, que era uma pessoa gentil, não era sarcástica, era uma pessoa gentil, bacana, his kindly brother, brings home a new wife and her teenage son. Levou para casa, trouxe para casa, brings home, trouxe, né, para o rancho deles, uma nova esposa e o seu filho adolescente. Então, a esposa tinha um filho adolescente e os dois foram para o rancho dos dois irmãos. E o que aconteceu com esse teenage son? Her teenage son, who? Esse who quer dizer quem, o qual. Então, o qual, quem era ele? O teenage son, o adolescente. Is taunted mercilessly by Theo. Ele é insultado sem piedade pelo Theo. Taunted, insultado, maltratado. Mercy quer dizer piedade. Merciless, sem piedade. Mercilessly, impiedosamente. Mercilessly, mente, impiedosamente, pelo Theo. By Theo. Por quê? Because of, devido, por causa, because of his gentleness and intellect, por causa da sua gentileza e intelecto. Gentleness, bondade, melhor. Era uma pessoa boa e uma pessoa muito inteligente, era uma pessoa ligada às artes, ele era um artista. Então, o Phil ficava insultando e perseguindo o rapaz. Mas você precisa assistir ao filme, ok? Let's go. Film number 3, West Side Story. What kind of movie is West Side Story? It's a musical and a love story, ok? Musical and love story. Amor sublime, amor em português. Vamos ver a review. Attention. Também nos anos, né, bem antigo. In 1957, the Puerto Rican gang, the Sharks, clashes with the Jets, a gang of white youths, over control of the streets on Manhattan's west side. As the violence escalates, Maria and Tony find love, despite their differing backgrounds, and strive to make their dream of a peaceful future together come true. Vamos ver o que isso significa. O que é que o filme nos traz? In 1957, the Puerto Rican gang, the Sharks, então, neste ano aqui, de 57, a gangue porto-riquenha, Puerto Rican Gang, era de pessoas de Porto Rico, porto-riquenha,
chamada The Sharks. Essa gangue era os The Sharks. Clashes with the Jets. Então eles colidiram, eles entraram em conflito, duas gangues, The Sharks and the Jets. Porque The Jets era uma gang of white youth, era uma gangue de americanos, de pessoas brancas, né? Jovens, youth, né? Juventude, jovens. Por que que eles entraram em conflito? Over control of the streets on Manhattan's West Side. Eles entraram em conflito para controlar as ruas no lado oeste de Manhattan, em Nova York. Então, ali havia essa confusão de gangues, então quem dominava era aquela que vencia. Então, eles entraram em conflito para ver quem que tomaria o controle das ruas no West Side de Manhattan, que é o lado oeste de Manhattan. Por isso o filme é West Side Story. As the violence escalates, parecido com o português, né? Enquanto a violência vai crescendo, né? Cresce. Maria and Tony find love. Maria and Tony, o casal, encontra o amor, se apaixonam, find love. Despite their differing backgrounds. Apesar dos backgrounds, da origem deles serem diferentes, eles eram um de cada lado. Um era porto-riquenho, outro era do lado branco. Então, apesar dessa diferença, cada um ser de um lado, eles se apaixonaram. Differing é a mesma coisa que different. Differing é quando a gente tem diferença de opinião, de cultura, né? Então, differing backgrounds. Então, eles tinham essa diferença, cada um era de um lado. And strive to make their dream, e lutaram, né? Batalharam para make their dream come true, fazer o sonho se realizar. Dream come true é o sonho se tornar realidade. Come true. To make their dream. Que tipo de sonho era? Of a peaceful future together. De um futuro em paz juntos. Então, eles sonhavam, eles se amavam e sonhavam com um futuro em paz juntos. Então, eles queriam que esse sonho se tornasse realidade. Come true. It's a love story, ok? Então, hoje nós vimos 3 filmes, 3 movies, 3 Oscar nominees, and next class more 3 movies. Na próxima aula, mais 3 filmes. Aguarde, dê o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal para não perder nada, ok? See you soon!